Calma, não fiquem preocupados, não achem estranho. Um canal que fala de envelhecimento com aulas de saúde. Essa é uma estratégia que eu estou utilizando, tá, pessoal, para ajudar os meus alunos do curso de enfermagem, a qual eu dou aula, que não conseguem participar das aulas online, ao vivo. Vou deixar agora no meu canal algumas aulas também, para esses alunos estarem acompanhando as disciplinas, ok? E essa aula de hoje vai ser sobre a anatomia do sistema esquelético, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos. A aula do sistema esquelético ela vai estar desenvolvida em 3 pontos importantes. Sistema ósseo, sistema articular e o sistema muscular, que vão formar o sistema músculo-esquelético do nosso corpo humano. Então vamos lá. O esqueleto humano é uma estrutura de suporte do nosso corpo e ele envolve, né, os ossos, as articulações e os nossos músculos. E ele representa, aí, tem mais ou menos entre 206 e até 210 ossos. Isso vai depender muito do biótipo de cada pessoa. E vai representar aí, mais ou menos 1/5 do nosso peso corporal. Tá? E no bebê esses ossos podem chegar até 350 em quantidade. Aí eu costumo sempre fazer essa brincadeirinha infame, né? Qual é a função do esqueleto? Invadir o castelo de Grayskull? Não, o esqueleto do He-Man tem a função de invadir o castelo de Grayskull, mas o nosso esqueleto humano tem a função de quê? Fornecer uma estrutura, dar sustentação ao nosso corpo e forma a ele. E além disso, ele tem uma importante função de produzir células vermelhas lá na medula óssea dos ossos longos e auxiliar também o movimento do nosso corpo, além de armazenar minerais, especialmente o fósforo e o cálcio, e proteger órgãos vitais, como por exemplo a caixa torácica protegendo o coração e os pulmões, e a caixa craniana protegendo o nosso encéfalo. E os nossos ossos têm características importantes, né? Então os ossos eles são divididos em duas extremidades e um corpo. Nós temos as epífises, que são as pontas dos ossos, e nós temos a diáfise, que é o corpo ósseo propriamente dito. E dentro deles a gente tem a medula óssea, que é através dela que a gente vai produzir as nossas células sanguíneas vermelhas, as hemácias, por exemplo. Tá? E o nosso osso ele tem o quê? Ele é uma estrutura rígida, compactada e com um tecido esponjoso dentro. Então a gente tem esse osso compacto, que é essa parte externa do osso, que é bem rígido, que dá o crescimento em largura para esse osso. E nós temos o tecido esponjoso, que parece umas trabéculazinhas, parece cheio de lacunas, tá, que se comunicam entre si. O nosso osso ele tem uma superfície externa, uma película, chamada de periósteo, que deixa o osso com a característica mais rígida e mais dura. Então ela reveste toda a superfície óssea, o chamado periósteo. Tá? Vamos dar continuidade então. O nosso osso, né, a nutrição do nosso osso acontece através de artérias, e essas artérias estão aqui, ó, no periósteo do nosso osso. É ele quem vai nutrir o nosso osso e para garantir até mesmo no processo, auxiliar no processo de cicatrização, mas ele tem uma quantidade muito pequena de vasos, então às vezes fica muito complicado tratar uma infecção óssea por causa dessa quantidade pequena de vasos que nós temos dentro do nosso osso. E aqui dentro a gente vê, ó, nessa imagem aqui, a nossa medula óssea que produz as células sanguíneas. Então aqui é um geralzão, dessa imagem, um geralzão da nossa estrutura óssea, onde a gente tem, o corpo vai ser dividido, propriamente dito, em cabeça, tronco e membros. E aqui a gente tem, né, nessas divisões nós temos os membros superiores, os membros inferiores, a cintura sacral, a cintura escapular. Então elas vão dar formato ao nosso corpo. Essa aqui é a cintura pélvica, desculpa, só atualizando o termo. Cintura pélvica, cintura escapular. Na cintura escapular a gente tem os nossos membros superiores. Na cintura pélvica nós temos os nossos membros inferiores acoplados, e aqui a gente tem, eles são acoplados por articulações que permitem o movimento do nosso corpo. Tá? Então os nossos ossos, eles são classificados de acordo com o seu formato e de acordo com o seu tamanho, que a gente vai começar a ver agora, né? Então nós temos os ossos longos, né? Então aqui o exemplo
fêmur, tíbia, húmero, rádio, ulna. As falanges dos dedos, apesar de eles serem pequenos, eles são considerados ossos longos, porque o osso longo ele tem uma característica de ser mais longilíneo, né? Ele tem um crescimento vertical maior do que o crescimento transversal. Então ele tem um crescimento maior de comprimento do que de largura. O exemplo são esses que eu tinha falado com vocês. Nós temos também os ossos planos ou ossos chatos. Então a característica principal é o quê? Eles são largos e são estreitos, né? Então eles têm uma característica em formato de placa. Então a gente tem os ossos da pelvis, a escápula, nós temos os ossos do crânio, que eles são ossos mais finos e são ossos mais amplos. Então nós temos também os ossos curtos. Aqui a gente tem os ossos das mãos e os ossos dos pés, os carpos e os ossos do carpo e os ossos do tarso. E nós temos também a classificação de ossos irregulares, né? Então, ele não tem um formato muito bem definido, mas ele tem diversas extremidades que dão um formato irregular a esse osso, tá? Então, o exemplo que a gente tem são os ossos da nossa coluna vertebral. Aqui a gente ainda tem a classificação dos ossos pneumáticos. Pneu vem de ar, né? Pneu de carro tem ar. Então, o osso pneumático, ele apresenta cavidades que se preenchem de ar. Isso daqui a gente tem nesses ossos da face, né? Os seios frontais, os ossos etimoides, os seios maxilares. Então, onde a gente tem o quê? Presença de ar, pode haver acúmulo de secreção durante as gripes e evoluir para uma sinusite, né? Então, e nós temos também os ossos sesamoides. O que é um osso sesamoide? É que eles são ligados, né? São ligados por tendões. O exemplo que a gente tem de osso sesamoide é a nossa patela, que ela liga o quadríceps à nossa tíbia através de um tendão. Você está vendo que ele fica no meio de um tendão aqui ligando o osso da coxa com o osso das pernas, ok? Então aqui a gente tem uma divisão do nosso esqueleto, que a gente vai ver uma imagem um pouquinho melhor. Né? A nossa cintura escapular, nós vamos ter os membros superiores formando aí os húmeros, né, que são dois, né? As ulnas, os rádios, os carpos, os metacarpos, as falanges, os ossos da cintura pélvica, que são os ossos do quadril, né? E os dos membros inferiores, fêmur, tíbia, patela, tarso, metatarso, falanges, e a fíbula. Então, essa é a divisão dos nossos ossos dentro do nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto ele é dividido em dois tipos de esqueletos. Nós temos o esqueleto axial, né, aquele esqueleto que não é muito móvel, que ele é formado por cabeça, pescoço e tronco, ele tem uma mobilidade reduzida, tanto é aquele chamado de axial. E nós temos o esqueleto apendicular, que é o esqueleto móvel, é aquele que se movimenta. Então, nós temos o esqueleto apendicular formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores. Então, ele dá movimento e dá amplitude. Então, aqui são os ossos que formam esses esqueletos, né? O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. E nós temos também os ossos da cabeça, né? Esses ossos da cabeça têm uma função primordial em proteger o encéfalo e eles se articulam através de sutura. E essa articulação não é uma articulação móvel. A gente vai ver em próximas aulas sobre as articulações. Eles se juntam através de suturas, né, que foram originadas pelas fontanelas, que vão se calcificando e formam a junção desses ossos. Tá? Então a gente tem aqui uma imagem geral do nosso crânio frontal e do nosso crânio de forma lateral. Nós temos o osso frontal, aqui atrás, né, nessa lateral, nós temos os ossos parietais, nós temos os ossos temporais, nós temos aqui atrás o osso occipital e os ossos da face, né, que são o osso zigomático, o osso das maxilas, a mandíbula. A mandíbula, inclusive, é o único osso da cabeça que ele é articulado, ele tem uma articulação móvel, que a gente vai ver em outras aulas. Ok? E aqui são as fontanelas. Então, as fontanelas estão presentes nos bebês. E à medida que elas vão se calcificando, elas dão origem a esse formato de crânio no adulto que a gente já conhece. Okay? Então aqui a gente tem as fontanelas, as famosas moleiras. Tá? E aqui a gente tem o foramen magno, que é a partir daqui que a gente tem a partir daqui a gente tem a saída da nossa medula espinhal e aqui a gente tem
duas vértebras muito importantes, a primeira cervical e a segunda cervical. Então ali elas estão uma proteção muito grande para o tronco encefálico, para o tronco respiratório, que quando a gente vê fratura nessa região, a gente tem uma grande chance de tetraplegia ou até mesmo de óbito quando se lesiona o centro respiratório. Tá? Nós temos os ossos do tórax, a gente vai ver daqui, vai ver eles um pouquinho mais detalhado, mas de forma geral. Nós temos o osso externo, né? Externo com S, tá? Não é externo do lado de fora, é externo com S. E nesse externo se ligam as costelas. E essas costelas são divididas por músculos, né? Atrás dessas costelas nós temos os músculos intercostais, tá? E essas costelas se ligam ao externo. Então esse aqui é o osso externo. Então o externo ele tem 3 divisões, a gente tem aqui o manúbrio, a gente tem o corpo do externo e aqui essa pontinha, que é importante quando a gente vai fazer a manobra de reanimação cardíaca, a gente mede, né, a ponta do externo, que é o processo xifoide, 3 centímetros acima para a gente poder fazer a compressão cardíaca na parada cardíaca. Né? Então aqui, como eu havia falado, o externo está dividido no manúbrio, no externo, no corpo do externo e no processo xifoide, essa parte aqui de baixo. Okay? E ele também, né, dentro dos ossos do tórax, nós temos um osso muito importante que é a clavícula. Okay? Então a constituição do esqueleto do tronco vai ser o quê? Vão ser as costelas, vão ser o osso pélvico, né? E nós vamos ter a coluna vertebral. A coluna vertebral ela vai estar dividida na coluna cervical, aqui no pescoço, a coluna torácica ou a coluna dorsal, que é aqui nas nossas costas, a coluna lombar, e nós vamos ter o finalzinho dela, que é o osso sacro, que a gente tem uma importância muito grande, porque quando o paciente ele é acamado de muito tempo, ele tem um risco grande de desenvolver uma lesão por pressão nessa região sacral, que é a úlcera mais comum que a gente identifica em paciente, e no finalzinho a região coxigeana, ou cóccix, né? O pessoal chama aí brincando de ossinho da alegria, né? Que está lá no final. Então aqui uma outra imagem a gente tem, ó, na nossa coluna são os ossos irregulares, entre cada vértebra nós temos um disco, né? Esse disco serve para amortecer, né, e reduzir impacto e também ajudar na proteção da nossa medula espinhal. E aqui uma outra imagem a gente tem, ó, coluna cervical, torácica, lombar e sacra, tanto visto lateralmente quanto de posição dorsal de costas. E aqui a gente tem, ó, são sete vértebras cervicais, são 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, né? E no final ali, sacrococcígeo. Tá? Então essa aqui é a imagem que a gente tem da nossa coluna vertebral. Tá? Então elas são em 33, a gente tem esses forames aqui, que é por esse forame que se passa a medula, então aqui quando tem uma fratura de coluna vertebral, há um risco muito grande de sofrermos também uma lesão, uma secção, né? Secção significa corte da medula espinhal e a pessoa daquele ponto para baixo ficar ou paraplégica ou tetraplégica, depender de onde foi essa lesão. Tá? Então a nossa coluna ela permite alguns movimentos muito restritos. O movimento que ela permite é o movimento de flexão e extensão, é esse movimento. O movimento de flexão lateral, esse movimento de pêndulo, e o movimento de rotação, que também é um movimento bem limitado, pelo fato dela não ser muito bem articulada. Na aula de articulações do sistema músculo-esquelético, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses movimentos articulares. Okay? Então aqui a gente tem no nosso esqueleto apendicular, que é aquele apendicular, lembra-se de pêndulo, aquele que se move. Ele tem os membros superiores e os membros inferiores, né, que são ligados. Os membros superiores ligados pela cintura escapular e os membros inferiores pela cintura pélvica, né, pela pelvis da gente. Então vamos lá. O esqueleto, né, o esqueleto apendicular dos membros superiores, ele é ligado, né, na articulação da cintura escapular, né, então a escápula, né, vai formar um abrigo para esse húmero, que é o osso do braço, para formar o quê? Uma junção ali nessa articulação para permitir que o membro superior fique conectado ao nosso tórax. Tá? Então aqui é nessa região aqui que a gente tem a junção articular aí do ombro, né? A articulação escapular. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem
dentro dessa cintura escapular. O que forma a cintura escapular? Clavícula, que é esse osso aqui, que a gente chama aqui em cima, fala que é a saboneteira, forma a escápula e o húmero, né? E aqui a gente tem a junção em uma articulação, ok? Então aqui a gente vai ter um desenho mais específico mostrando a divisão do membro superior. Nós temos a cintura escapular, nós temos aqui o húmero, nós vamos ter o rádio e a una, né? Só lembrar aqui uma dicasinha bacana, o rádio, a antena do rádio, a gente nunca mais esquece, o rádio está lateral, né? E a una tá mais medial. Então, e aqui a gente tem os ossos da mão, formados pelo carpo, metacarpo e as falanges, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Bom, então vamos lá, vamos entender o húmero. O húmero é o maior osso longo do esqueleto apendicular superior, tá bom? Então ele tem uma cabeça arredondada, tá? Que se articula na cintura escapular, né? Então nessa parte inferior a gente tem o epicôndilo, tá vendo? Essa partezinha aqui de baixo, tá? Que vai ajudar na articulação do cotovelo, a gente tem o nome de epicôndilo, o medial e o lateral, tá? Então ele vai se articular com quem? Com dois ossos importantes, o rádio e a una, que são esses ossos que formam essa parte do braço. A una é também um osso longo, ela já vai estar nessa parte do nosso membro superior, na parte, é o osso mais longo do nosso antebraço, tá? Então, desculpa, a una está aqui. Ele também tem uma apresentação que ele se junta ao osso húmero, né, através de uma articulação, né, e essa articulação ela tem uma proteção capsular, né, que é a cápsula sinovial, né, ou a membrana sinovial, que vai proteger essa articulação. E a gente tem o olecrano, essa regiãozinha aqui distal, onde a gente observa o cotovelo, né, onde a galera sente dor de cotovelo quando quebra, e aqui a gente tem a imagem de uma fratura, um raio-x com olecrano normal e uma radiografia com uma fratura de olecrano. Bom, o rádio também é um osso longo, tá? Ele também é um osso produtor de células sanguíneas e ele faz também a articulação do punho com os ossos da mão. Então, ele permite, né, através da sua articulação, ele permite que a nossa mão se movimente. O osso do rádio ele permanece fixo e permanece a nossa articulação de punho. Bom, os ossos da mão a gente tem os pequenos ossos, que são os ossos do carpo, são ossos bem pequenos. Logo em seguida nós temos ossos longos, que são os ossos do metacarpo, essa parte aqui da mão, essa parte superior aqui da mão, essa parte aqui do meio da mão mais ou menos, tá vendo? A gente tem em forma radial, ele parece um raio, ele parece uma espécie de raio. Então são 1, 2, 3, 4, 5 ossos do metacarpo, carpo-mão, tarso-pé. E na ponta desse logo ligado depois do metacarpo, nós vamos ter as falanges, tá? Nós temos 3 falanges em cada dedo, exceto o polegar, que só tem 2 falanges. Então nós temos a falange proximal, falange medial e falange distal. No caso do osso do dedo polegar, a gente só tem a falange proximal e a falange distal, tá? Então a gente pode estar aqui dando o nome dessas mais distantes chamadas de falangetas, né? Que elas são falanges menores, tá? Então aqui eu já tinha falado que é os ossos da mão, né? Vamos pular essa parte. Então aqui a gente já acabou falando também dos ossos da mão, sobre as falanges, tá vendo? Falange proximal, falange medial e falange distal, o osso rádio, o osso da una, tá? Bom, e dos membros inferiores? Nós temos o esqueleto apendicular inferior, que é formado pelas pernas e pela cintura pélvica, ok? Então vamos lá. Então a nossa cintura pélvica ela é formada por quem? Pelo osso ilíaco, que são os ossos do quadril, os ossos da coxa, que é o osso da coxa, que é o fêmur, que é o nosso maior órgão, é onde produz maior quantidade de células hematopoéticas, né, células sanguíneas, e nós temos aqui a tíbia e a fíbula. A tíbia é esse osso maior, fíbula o osso menor, e aqui distalmente nós temos os ossos dos pés, tarso, metatarsos, e também nós temos as
falanges. Então vamos entender essa cintura pélvica. Então essa cintura pélvica ela vai ser formada por quem? Ela forma a junção dela com essa final da coluna lombar, região sacral e coxígea. Aqui ainda a gente vai ter nessa região, né, o osso ilíaco, né, os ossos ilíacos, ó, ilíaco direito e ilíaco esquerdo. E aqui dentro de cada osso ilíaco a gente tem uma região côncava, escavada, chamada de acetábulo, que é onde a cabeça do fêmur vai se articular para formar esse movimento de quadril que a gente tem, tá? Então, olha só, aqui a gente tem os ossos ilíacos, aqui a gente tem esse pontinho aqui que é importante para a gente fazer várias medidas de procedimento, que é a crista ilíaca. Essa região aqui é o círculo pélvico, né, que ele forma realmente um círculo. Aqui a gente tem o pubis, logo abaixo a gente tem os ossos isquios, e aqui a gente tem a sínfise púbica. Sínfise significa união, ok? Bom, o nosso fêmur, como eu havia falado, é o maior osso do nosso corpo, então ele tem uma importância muito grande, principalmente nas fraturas, né? Especialmente na galera mais idosa, porque pelo fato dele ser um osso longo, ele tem muita medula vermelha e também tem muita medula gordurosa. Então uma fratura corre um risco muito grande, principalmente nos idosos com osteoporose ou osteopenia, a liberação de células sanguíneas e de células gordurosas entrando na corrente sanguínea e fazendo embolia pulmonar. Então, é um risco muito grande que a gente observa em pacientes que têm fraturas de fêmur, ok? Então, aqui a gente tem, nesse osso do fêmur, ele se liga, tá vendo aqui, ó, no acetábulo, tá? Então, a cabeça do fêmur se liga nesse acetábulo. E aqui a gente tem outra área importante, que é a região trocantérica, que é uma região que a gente observa muita lesão por pressão em pacientes acamados, né? Porque fica muito deitado de decúbito dorsal, lateraliza o paciente, às vezes não tem um cuidado adequado, ou até mesmo o estado nutricional, a gravidade da doença de base desse indivíduo, acaba formando uma lesão por falta de suprimento sanguíneo, uma lesão por pressão, né? O peso do osso, a compressão do osso, mais a fricção, mais o cisalhamento, que é a deformidade, vai levar a uma diminuição da oferta de sangue oxigenado e com nutrientes, aquele tecido vai entrar em necrose e vai formar uma lesão por pressão. É a antiga úlcera por pressão, que bem antigamente, chamava de escara, tá? Então hoje a gente chama de lesão por pressão, tá? Então aqui a gente tem também um osso muito importante, que ele é responsável em partes pelo nosso movimento de pernas, que é a patela. Então ela se liga, né, pelo tendão patelar aqui no quadríceps, né, no músculo quadríceps da coxa, com a região, com a tíbia. Então ele forma essa articulação. Então ela permite esse movimento de alavanca para a gente poder andar e caminhar. Se a gente não tivesse a nossa patela, nós andaríamos iguais robôs, né? A gente não teria esse movimento articular, tá? Então a gente tem a tíbia. A tíbia é o maior osso da perna inferior, né, parte inferior da perna, e ela vai se articular aqui em cima com o fêmur através da sua patela. Então ela vai se juntar, ela vai fazer esse movimento de articulação, ele vai se juntar no fêmur através da patela e também dos ligamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho na aula de articulações, tá bom? Então ele vai se articular também de forma lateral, né, nessa parte lateral aqui. Bom, como eu já havia falado, então ela tem uma extremidade superior, né? E ela tem também uma extremidade inferior. Na extremidade inferior há uma ligação de articulação com os pés, permitindo esse movimento que a gente faz de caminhada e de aceleragem, tá? E ele também tem os seus maléolos, né? Que a gente observa também lesão por pressão e fratura e úlceras de maléolo quando o paciente tem alguma insuficiência vascular ou faz muito atrito. Então os maléolos também a gente observa algum tipo de lesão, ok? Então, os ossos do pé, eles também têm a mesma característica dos ossos da mão. Só que das mãos a gente chama de carpo, que a gente chama de tarso. Então, nós temos os ossos do tarso. Aqui nós temos os metatarsos, também são em 5 em formato de rádio. Não vou falar o nome de todos esses ossos aqui, que fica até mais fácil vocês darem uma olhada depois. Então, ele também em forma de radial, ele em forma de raio. Então, são 5 ossos metatársicos, tá? E nós temos também 5 falanges proximais, exceto o hálux, que é o dedão do pé, que ele só tem a falange proximal e a falange distal. Todos os outros dedos vão ter falange proximal, falange medial e falange distal.
que vão permitir esse movimento de garra que a gente tem nas nossas mãos, ok? Então aqui é um exemplo, uma foto melhor dos ossos do tarso, tá vendo aqui os ossos do tarso? Aqui a gente tem os ossos do metatarso e aqui nós temos as falanges. Ok, pessoal, essa era a aula sobre anatomia do sistema ósseo. Nossa próxima aula iremos conversar um pouquinho sobre o sistema articular seguido pelo sistema muscular. Convido vocês a conhecerem as minhas redes sociais, o site envelhecitude.com, também o Facebook Envelhecitude, o nosso canal do YouTube Envelhecitude e o meu Instagram enf.sandrocalef. Então, pessoal, obrigado. A aula teve que ser rapidinho, porque senão fica muito delongado. Eu tive que resumir, compactar bastante, mas eu acho que vai ajudar você, tá bom, meu querido aluno, principalmente aluno de primeiro período de enfermagem. Beijo no coração e um excelente envelhecimento pra gente.